Salve, salve rapaziada, seja muito bem-vindo ao nosso curso de Inteligência Artificial. Hoje nós vamos ver como utilizar as ferramentas de inteligência artificial na pesquisa científica e na área acadêmica. Bora lá? Bom, então vamos lá, nós vamos aprender duas ferramentas aqui, que é o Notebook LM, que é uma ferramenta da Google, e o Cloud AI, que é uma ferramenta de inteligência artificial, assim como o ChatGPT, e ela tem uma ferramenta chamada Project, que é o que nós vamos usar para os nossos estudos, ok? Então vamos começar aqui, nós vamos ver na prática como usar essas duas ferramentas de inteligência artificial para agilizar a pesquisa acadêmica e potencializar os nossos resultados. Começo falando sobre os fundamentos da IA generativa. Na verdade, o que é a IA generativa? A IA generativa ela é uma ferramenta de inteligência artificial que combina dados e gera um novo resultado. Então, a partir de uma base conhecida, ela começa a gerar novos resultados combinando esses dados, né? A partir de um treinamento, como é chamado na inteligência artificial. Então, IA generativa, como o nome diz, ela gera novos dados a partir de uma base de dados conhecida. Seja ela texto, imagem, vídeos, por aí vai. Qualquer dados que ela tenha, que ela possa ser treinada nele, ela vai aprender os padrões, classificar, então ela vai poder gerar novos resultados, novos dados a partir dessa base de dados conhecida. Então esse é o conceito geral de IA generativa, ok? Então nós vamos falar do Notebook LM, que é uma ferramenta da Google, e ela tem sido usada na área acadêmica. Ela é uma IA generativa voltada para o uso acadêmico que organiza e analisa informações diretamente em um ambiente de notebook para facilitar pesquisas. Então, quando nós falarmos de notebook dentro desse contexto de inteligência artificial, nós não estamos falando do nosso computador portátil, nós estamos falando de um ambiente virtual, como se fosse um caderno digital, onde nós vamos escrever, colocar ali informações, e a partir dessas informações a inteligência artificial vai poder analisar, gerar insights e produzir novos materiais a partir desse notebook. Tá? Então, o notebook, pense em notebook como um caderno digital, onde nós estamos colocando as informações. Tá? Esse é o significado dentro desse contexto. Nós vamos aprender como usar o Project da Cloud, que é uma IA que combina a análise de materiais de uma base local, assim como o notebook, nós podemos subir materiais para ele, e ele vai trabalhar com os dados que nós enviamos, com a nossa própria base de dados. Então, tanto arquivos PDFs, textos, como também arquivos de vídeo, áudio, links do YouTube e por aí vai. O notebook aceita esse tipo de material. Na cloud, porém, ele vai aceitar arquivos de textos, PDFs. Cada um tem a sua característica e nós vamos entender melhor. No project da cloud, nós vamos combinar essa análise de materiais desse banco de dados nosso, onde nós subimos o nosso próprio material, junto com a inteligência geral da cloud para gerar novos materiais a partir do nosso material. Então, a cloud ela é a inteligência artificial que combina o banco de dados local, que é os recursos, os materiais que nós subimos para o banco de dados dela, junto com a inteligência artificial dela, a inteligência artificial geral, com acesso ao banco de dados que ela já tem, para gerar novos materiais a partir do material que nós enviamos. Então, essa é a grande diferença de usar uma ferramenta como a Cloud AI do notebook. O notebook LM ele vai trabalhar exclusivamente com o material que nós subimos. Então, os nossos PDFs, os nossos vídeos, palestras, áudios, todo esse material vai ser enviado para o notebook LM e ele vai trabalhar exclusivamente com o nosso material. Enquanto no Project da Cloud, nós vamos enviar os nossos materiais e ele vai trabalhar com os nossos materiais e com a base de dados da própria cloud. Então, a partir do nosso material, nós podemos gerar novos materiais. Essa é a grande diferença dessas duas ferramentas. Tá? Então, vamos lá. O objetivo comum disso é melhorar a compreensão, a síntese e criatividade no ambiente de pesquisa. Nós vamos ver que isso potencializa não só o entendimento, a simplificação do conteúdo para nós compreendermos, como também serve de base para nós gerar os materiais, por exemplo, produzir resumos, escrever um TCC, colocar um arquivo, um projeto dentro das normas da ABNT, gerar a partir disso um mapa mental, um infográfico, imagens. Então, a partir do uso dessas ferramentas, nós vamos conseguir produzir, tornar mais eficiente o uso da inteligência artificial na área acadêmica. Bom, vamos começar com o Notebook LM. Relembrando, como eu disse, ele é uma integração entre a pesquisa acadêmica e a inteligência artificial. O Notebook LM
nós vamos subir os nossos materiais para ele. E o Notebook LM é uma ferramenta gratuita, você usa direto no navegador, você não precisa instalar nada no seu computador. A partir do momento que você abriu, você pode começar a subir seus materiais e já fazer o uso dela. Os materiais que ela aceita atualmente são dos diversos tipos, como textos, PDFs, materiais do tipo HTML, Markdown. Ele vai aceitar vídeos, links do YouTube, áudios e tudo isso em qualquer idioma. E você vai poder interagir no seu próprio idioma com esses materiais. Então imagina, você subiu ali algumas palestras que estão em inglês, uma palestra que esteja em outra língua, como por exemplo o italiano, o russo, e a partir do momento que você começa a conversar através do chat com o Notebook LM, a partir do momento que ele tem esses materiais, você pode interagir com o seu material. Você pode fazer perguntas, pedir um resumo, que ele liste tópicos, e tudo isso você vai fazer na sua própria língua, a partir de um material que você subiu num idioma diferente. Então isso é muito interessante nessas ferramentas de uso acadêmico como o Notebook LM. Então vamos lá, no Notebook LM nós podemos fazer consultas contextuais. Por exemplo, a partir do material, nós vamos poder fazer perguntas e ter respostas baseadas no material que nós subimos. Então, no caso do Notebook LM, ele não faz uma consulta na internet ou no banco de dados de alguma inteligência artificial. Ele vai usar os materiais que você subiu como base de conhecimento para ele. Então, qualquer pergunta vai ser respondida a partir do material que ele possui, inclusive com as referências, né? Quando você pergunta algo a respeito de algum assunto e ele te responde, ele já coloca junto na resposta a referência de qual material e em que momento daquele material aquela informação foi retirada. Então isso é muito bom quando se trata de pesquisa acadêmica. Organização inteligente. Quando você sobe todos esses materiais, ele já faz uma análise, já sintetiza tudo isso e ele agrupa as informações por categorias e faz relação entre elas. E a partir disso ele já gera um mapa mental para você, para mostrar como ele organizou as informações por temas, por classes. Isso é muito interessante porque facilita o entendimento, não só para a própria inteligência artificial saber onde buscar esses materiais, sabendo que ele tem classes e grupos diferentes, mas também para facilitar o entendimento de quem está tendo contato com o assunto. A interatividade, que é permitir interagir com os dados que você tem em linguagem natural. Então imagina que esses dados que você tenha subido sejam dados numéricos, dados estatísticos. E a partir desses dados, que são números, você tem uma interação com esse banco de dados em linguagem natural. Então não é preciso conhecer programação, fazer uma pesquisa através de alguma linguagem de pesquisa de banco de dados como SQL. Você vai poder interagir em linguagem natural com esse material. Por exemplo, perguntando no exemplo de números, suponha que eu enviei extratos bancários, né, de uma empresa aí dos últimos 6 meses. Eu posso perguntar para a inteligência artificial qual foi o gasto mensal em determinada categoria. Eu posso dizer para que ele gere um gráfico sobre cada mês, colocando quais as categorias dos gastos, né? Por exemplo, isso aqui foi em insumos, isso aqui foi em materiais, isso foi em lazer, isso foi em combustível, né? Então, um exemplo. Então, o fato de você interagir com o material em linguagem natural é uma grande vantagem, economiza muito tempo, fazendo uma grande diferença na área acadêmica. Bom, então vamos lá agora ao Project da Cloud, né? Qual que é a grande diferença do Notebook LM da ferramenta Project da Cloud? Então nós já vimos, né? O Notebook LM ele vai trabalhar exclusivamente com o conteúdo que você subiu, com os materiais que você deu a ele, enquanto que o Project da Cloud ele vai usar tanto os materiais que você deu a ele, como a sua própria base de conhecimento da inteligência. Então, qual é a vantagem disso, né? Que numa ferramenta como o Project da Cloud, você pode pedir, assim como você pode pedir no Notebook LM, para que ele faça um resumo, cite tópicos, gere alguns insights, mas também, a partir desses dados, você gerar novos materiais. Como, por exemplo, a partir dos tópicos que ele citou como principais, gere para mim um prompt para gerar uma apresentação de slides, por exemplo. E aí você vai usar esse prompt uma outra ferramenta de inteligência artificial e ali vai gerar uma apresentação de slides, por exemplo. Você pode pedir para ele um prompt para que você, a partir do resumo daquele conteúdo, você possa gerar um infográfico, né, uma imagem ilustrativa informando principais pontos, né? Então, a partir do conteúdo que você tem, que você subiu, você pode gerar novos materiais
Então essa é a grande vantagem e a grande diferença entre o recurso da cloud, né, o project da cloud, e o notebook LM que vai trabalhar exclusivamente com os seus materiais. Então a cloud ela tem recursos avançados de análise de documentos acadêmicos, né? Análise profunda é capaz de interpretar textos complexos, extrair insights valiosos, assim como o notebook LM. Geração de resumos, cria síntese precisas para diferentes níveis de detalhamento. Assim como o notebook LM ele também gera. Porém aqui eu posso fazer algumas alterações. Eu posso pedir, por exemplo, para que ela gere um resumo para que seja compreensível na linguagem de uma criança de 12 anos, por exemplo. Então eu posso pegar um assunto complexo e pedir para que ele resuma aquele conteúdo, porém numa linguagem diferente, certo? Então é uma vantagem, uma tratativa diferente que eu posso usar na cloud por ela ter acesso à sua própria base de dados e ser uma IA generativa. Reconhecimento de referências, né, detecta citações e conexões entre fontes acadêmicas com precisão. Tanto o notebook LM como a cloud elas podem fazer isso, porém o notebook LM é uma ferramenta acadêmica e ela tem, por padrão, responder às suas perguntas mostrando a referência de onde foi tirado esse material dentro do conteúdo que você passou para ela. Você pode pedir isso também para a cloud, né, de fazer uma pergunta e depois pedir uma referência, ou fazer uma pergunta pedindo a referência de onde aquela informação veio. Talvez ela não encontre a resposta na base de dados que você forneceu, nos arquivos que você forneceu. Talvez ela encontre essa resposta na internet ou na sua própria base de dados. Então ela vai te dar referência. No seu material, essa resposta não foi encontrada, mas eu vejo aqui num outro material encontrado na internet, num outro material aqui escrito por um outro autor, eu vejo essa resposta. Então, o reconhecimento de referência é muito importante na área acadêmica. Então, nas duas ferramentas, tanto no notebook LM como na cloud, no project, nós temos esses recursos. Agora, casos de uso reais, né, uso prático, uns exemplos da aplicação da pesquisa científica. Imagine, por exemplo, na pesquisa biomédica, né, onde você tem conteúdos complexos, né, e no notebook LM, por exemplo, nós conseguimos organizar esses dados clínicos complexos, que podem ser, por exemplo, livros de diferentes autores em PDF, né? A gente passa esse material para o notebook LM e a partir dali, de autores diferentes, nós podemos dizer o que significa tal termo. E ele vai dar, ó, segundo o autor tal é isso, segundo o autor tal é isso, e segundo o outro autor é isso. Então nós podemos pedir para ele uma síntese. Então me diga o significado disso com base no conjunto dos conceitos e me dê um conceito geral. Então ele é capaz de te dar um conceito geral ou de dar um conceito genérico e aplicar as principais diferenças segundo cada autor. Então, transformar materiais extremamente complexos, como materiais clínicos, né, na biomedicina, numa aplicação prática, numa síntese prática e acessível através de linguagem natural, você extrair as informações, você tirar as suas dúvidas, você de fato aprender esse conteúdo. Então, pesquisa biomédica é um excelente exemplo de aplicação. Estudos históricos. Um exemplo aqui usando a Cloud AI para analisar documentos antigos, facilitando interpretações. Quando nós colocamos, por exemplo, no campo histórico, nós temos documentos históricos que nós subimos para a cloud, nós podemos aliar isso a informações disponíveis na internet, informações disponíveis no próprio banco de dados da cloud, para interpretar aqueles documentos na linguagem que aqueles documentos foram colocados no banco de dados. Então, isso amplia muito e facilita muito esse tipo de trabalho, já que você tem a especialidade da inteligência artificial como um especialista em uma língua, especialista em arqueologia, você tem um especialista em geografia, e tudo isso você pode usar como recurso para interpretar esses materiais que você subiu na cloud, quando você tem acesso à internet e a cloud tem acesso também ao seu próprio banco de dados, que tem muitas informações acerca do assunto. Então é uma ferramenta poderosa para estudos históricos, isso é um excelente exemplo de aplicação. E para qual as ferramentas de inteligência artificial estão sendo muito usadas, né? A questão da análise de dados. Então, ambas as inteligências artificiais oferecem análises em resumos rápidos de grandes bases. Então, eu vou dar um exemplo na área da programação, do desenvolvimento de software. Quando você usa uma nova ferramenta, uma nova biblioteca, uma nova linguagem, é necessário se adaptar e conhecer aquelas ferramentas e como elas trabalham, a sua sintaxe, a sua estruturação. E geralmente nós temos materiais, nós temos documentações dessas tecnologias disponíveis, documentações oficiais. Então quando eu tenho
por exemplo, a Cloud AI, e eu dou para ela todas as documentações oficiais dessa linguagem, a partir desse momento eu consigo aprender de fato de uma forma mais eficiente, porque eu posso dizer para ela, ó, como funciona essa tecnologia nesse contexto. Como funciona essa tecnologia comparada a essa outra tecnologia, que de repente é uma tecnologia que eu já conheço. Então é uma excelente aplicação do uso dentro desse contexto. E a questão de análise de dados, né? Você pode passar um banco de dados enorme para a inteligência artificial e pedir para que ela te dê alguns insights. Como eu dei o exemplo de alguns extratos bancários de uma empresa, muitas informações, que tem muitas operações ali, e você pode pedindo insights para ela, perguntar onde tem sido feito os maiores gastos, qual mês gastou mais e o que gastou menos, para que ela gere gráficos e por aí vai. Então, a análise de dados é um ótimo exemplo de aplicação prática dessas ferramentas. Então, agora algumas dicas aí, né? Aprimorando a produtividade. Então, estratégias para otimizar o seu fluxo de trabalho acadêmico. Primeiro, planeje as suas sessões. Use a IA para definir objetivos claros para cada momento de pesquisa. Quando nós estudamos a forma tradicional, nós temos na formação acadêmica, por exemplo, na faculdade, você tem os materiais que são lidados, que você vai ter que ler, você vai ter que aprender sobre aquele assunto. Então, a primeira coisa, eu posso planejar, nesse momento, usar as ferramentas de inteligência artificial, se eu tiver esse material digitalizado, e se eu tenho um livro em PDF, por exemplo, que eu preciso aprender os conceitos, eu posso pegar esse material digital dentro da cloud, né, abrir um projeto novo e categorizar, dizendo esse ambiente é o ambiente de estudo de tal assunto. Então, categorizar. Isso é muito bom. Então, planejar as suas sessões é importante, para que você não vá juntando materiais de diferentes assuntos, porque isso vai acabar dificultando os seus estudos. Então, quanto mais você subdividir, quanto mais você categorizar, quanto mais você for específico no assunto, melhor. Porque a inteligência artificial ela pode ser treinada com mais materiais sobre aquele assunto e se tornar um especialista melhor daquele assunto com base nos dados que você fornecer. Então, planeje as suas sessões. Abrace a automação. Empregue recursos de resumo e análise para economizar tempo. Quando você lê um material e você precisa produzir um resumo, isso é um trabalho que leva tempo de sintetizar o conhecimento, de fazer com que aquilo se torne legível para o meu leitor e estruturar isso em um resumo para estar de acordo com a formatação necessária na exigência da faculdade. Por exemplo, esse resumo precisa estar nas normas da ABNT, por exemplo. Então, use esse recurso para agilizar esses processos. A partir do momento que você tem a base de dados, você pode dizer à inteligência artificial, como a Cloud, por exemplo, e dizer o seguinte: faça para mim um resumo de acordo com as normas da ABNT. Preciso conter uma introdução de 20 linhas, preciso conter a divisão dos tópicos, no final eu quero o agradecimento para tal pessoa, e você dar as informações para a inteligência artificial e ela otimizar isso para você produzir esse material que vai te economizar muito tempo, né? E você depois faz alguns refinamentos, algumas edições de alguns detalhes e você já tem o seu material pronto. Colabore inteligentemente, compartilhe insights e utilize a IA em trabalho conjunto. Eu acho que a grande sacada para escalar isso é depois que você aprendeu a usar as suas ferramentas, você escalar isso usando na sua turma, na sua classe, no seu grupo, nos seus professores, na sua escola. Imagine um trabalho onde os alunos têm que se reunir em grupos para desenvolver um assunto. Imagine eles usando um notebook LM e todos eles vão colocando os materiais que eles encontraram a respeito. E a partir dali, eles juntos têm insights, eles podem produzir resumos, tópicos, materiais estruturados para produzir, de repente, apresentações de slides, vídeos, áudios, por aí vai. Imagine isso sendo usado numa classe, imagine isso sendo usado por pesquisadores que fazem pesquisa do mesmo assunto, né, da mesma categoria, colaborando junto com os materiais que eles têm desenvolvido, né, o quanto isso não agiliza e quanto isso não evolui, aí não só na área acadêmica, mas em todas as áreas de atuação do conhecimento humano. Né. Revise com eficiência. Use a IA para suporte na revisão, crítica e organização de dados. A IA também ela pode ser uma excelente ferramenta a partir do momento que você já tem um conteúdo, você escreveu o seu resumo, o seu livro, o seu e-book, o seu material de aula, e a partir desse momento você sobe esse material para uma dessas plataformas, como o da Cloud, por exemplo, e a partir daí você pede para ela uma opinião do que poderia ser melhorado. Ou você pode pedir para que ela estruture isso da forma dentro das regras da ABNT, por exemplo. Você pode dizer para que ela
sugira novos tópicos, para que ela sugira melhorias, para que ela encontre referências e algumas afirmações em materiais acadêmicos. Então, a partir de um material já produzido, é possível você melhorar esse material, trazendo aí mais conteúdo, trazendo aí credibilidade no material produzido. O comparativo entre as ferramentas, né? Quando usar o Notebook LM e quando usar o Project da Cloud. O Notebook LM ele é melhor para o estudo pessoal, notas dinâmicas. Então você está ali sozinho, você precisa aprender o conteúdo, você tem os materiais digitalizados, sejam PDFs, sejam vídeos, links de palestras, sejam áudios gravados na aula. Então você tem esse material para você sintetizar, organizar e de fato você conseguir aprender aquele assunto. O ideal é o Notebook LM. Ele é melhor para o estudo pessoal e notas dinâmicas. Ele é melhor para interação com os dados do próprio notebook. Você pode dialogar, conversar com esse material, fazer perguntas onde você ficou com dúvida. Ele é ideal para fazer a organização geral. Você juntar os diversos materiais que você tem, sejam PDFs, sejam anotações feitas em alguma ferramenta de texto aí no seu computador, sejam áudios que você gravou, seja alguma palestra indicada, seja algum livro que o professor indicou para que você lesse. Você pode pôr todos esses materiais juntos para que você possa estudar e ter isso de uma forma muito mais eficiente, conversando com esse material em linguagem natural. Então, nesse caso, o Notebook LM é a melhor ferramenta. O Project da Cloud, ele é muito bom quando você já tem esses materiais produzidos e você já sabe o que você precisa entregar. Bom, agora eu preciso produzir um resumo, eu preciso fazer um trabalho de apresentação. Então, nesse caso, o melhor é o Project da Cloud, porque você pode subir esses materiais, você já sabe o que você precisa produzir, então a partir desses materiais você consegue gerar o material que você precisa. Então, no caso, no Project da Cloud, você consegue fazer uma análise dos textos, conforme o notebook também consegue, mas você consegue a geração de novos materiais a partir desse material local que você subiu. Ele é excelente para criação, ampliação e modificação de documentos. Então você pode subir, por exemplo, um outro documento com uma estrutura diferente e dizer para ele, eu quero que a partir desse conteúdo que você tem na base, que você me gere um resumo, um texto igual a essa estrutura de texto e você envia uma outra referência para ele. Então isso é muito bom. Modificar materiais, documentos, ampliar o material que você tem e criar novos documentos. O futuro das pesquisas acadêmicas, as tendências e as previsões para essas tecnologias. Imagine uma integração em larga escala. A IA vai ser parte padrão dos ambientes acadêmicos, assim como você usa as ferramentas disponíveis hoje, como o Word, o Excel, o PowerPoint, as ferramentas de inteligência artificiais vão estar integradas e vão fazer parte desse contexto. A personalização avançada. Imagine ferramentas de IA que vão responder para você de acordo com o seu perfil. Imagine, eu sou alguém da área de tecnologia e desenvolvimento de software. E agora eu estou aprendendo sobre as leis, as legislações. Então imagina que eu tenho uma base de dados e a inteligência artificial, conhecendo o meu perfil, o meu conhecimento, conhecendo quem eu sou, eu posso começar a estudar esse assunto, esse novo assunto que está relacionado a leis, à advocacia, e posso pedir para a inteligência artificial o seguinte, me ensine ou me diga o que é o Estatuto da Lei da Criança e do Adolescente, ou eu perguntar para a inteligência artificial o seguinte, o que é o Código Penal? E ela poder me responder da seguinte forma, olha, o Código Penal é para o advogado, assim como a linguagem de programação é para o programador. Entende que a partir do momento que ela conhece o meu perfil, que ela tem o material que eu preciso absorver, o conteúdo que eu preciso aprender, ela fazer as analogias para que eu aprenda de acordo com o meu perfil. Agora imagine essas ferramentas sendo utilizadas para crianças, jovens e adolescentes, a adaptação da linguagem, pessoas com algum transtorno ou déficit, como autistas, um material complexo sendo aplicado na linguagem e no entendimento deles. Então são ferramentas que se tornarão essenciais no futuro bem próximo para o aprendizado. E a questão da colaboração global. Imagine a IA facilitando conexões entre pesquisadores mundialmente. Imagina que nós temos uma base de dados como se fosse um notebook LM, onde pesquisadores da área da medicina, por exemplo, do Brasil, dos Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Rússia, imagina todos eles usando essa mesma base para inserir os seus artigos científicos, para colocar as suas pesquisas acadêmicas, colocar informações lá
e a partir disso todo mundo poder interagir com essas informações na sua própria língua, gerando insights, colaborando com as pesquisas e vendo, né, o avanço de tudo isso. Isso trará uma evolução em todas as áreas da ciência e do conhecimento humano, não só na área acadêmica. Para finalizar, eu quero sugerir para você implementar as inteligências artificiais no seu ambiente acadêmico. Eu coloquei aqui 3 passos principais para que você possa implementar. Então, primeiro, conheça as ferramentas. Acesse o Notebook LM da Google, conheça a ferramenta, comece a utilizar a ferramenta e ver os benefícios que ela traz e o quanto ela agiliza os processos, os seus processos. Conheça o Project da Cloud, né, o que é possível fazer, os materiais que são possíveis produzir. Então, depois de compreender as ferramentas, eu sugiro você ir para o passo 2. Planeje a implementação. A partir desse momento, treine a sua equipe para o uso dessas ferramentas. Então comece implementando isso com seus alunos, um pequeno grupo, a sua classe, né? Então implemente essas ferramentas, que podem ser adaptadas para o uso da classe, das classes, da escola. Se você tem um negócio, pode ser implementado isso na equipe de trabalho. Então use as ferramentas, entenda como elas funcionam e implemente isso para o uso colaborativo, para que você de fato veja os benefícios que essas ferramentas trazem. Então, depois disso, eu sugiro você ir para o passo 3. Monitore os resultados. Ajuste os processos com base no impacto observado na produtividade. Quando você começa a usar essas ferramentas, o professor que vai usar esse material que ele subiu para uma base de dados e pedir para a base de dados ou a inteligência gerar uma prova, por exemplo, de 10 questões, quando ele começa a usar esse conteúdo e ver a agilidade que isso traz, né, como isso otimiza os processos, passa a haver uma necessidade de outras ferramentas que possam ser integradas, como por exemplo, a partir desse material eu preciso agora gerar slides para uma apresentação. Então, a partir desse material eu preciso gerar algo visual, um infográfico, eu preciso gerar de repente um material pedagógico infantil, então eu preciso de uma história em quadrinhos, eu preciso de jogos pedagógicos. Então, a partir desses materiais, que tanto o Notebook LM como o Project da Cloud, eles vão trazer para você, você começa a ver necessidade de outras ferramentas. E tendo esse conhecimento como base, fica mais fácil você implementar novas ferramentas de inteligência artificial para suprir as necessidades e produzir os materiais que você precisa. E é isso, chegamos ao final dessa visão geral dessas ferramentas incríveis para o uso acadêmico e eu fico à disposição para dúvidas, palestras, workshops, consultoria e você encontra o contato aí nas descrições do vídeo. Obrigado e até mais, a gente se vê.